Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é o professor Herbert Almeida, esse é o nosso curso de Direito Administrativo. É sempre uma satisfação poder estar aqui e ajudá-los aí na aprovação do seu concurso. Nós começamos a falar na aula anterior sobre o desfazimento, na verdade, sobre a extinção dos atos administrativos. Abordamos as principais formas de extinção dos atos administrativos e agora nós vamos entrar nas duas principais, aquelas que realmente estão aparecendo aí e não só aparecendo, estão despencando em concursos públicos. A anulação e a revogação dos atos administrativos. É muito importante compreender a diferença entre cada uma dessas espécies de desfazimento do ato administrativo, porque elas estão aparecendo várias vezes em concursos públicos e cada uma tem a sua particularidade. Mas é muito tranquilo de entender. Vamos para a tela. Então, na última aula, nós vimos aqui de uma maneira geral a extinção, as formas de extinção dos atos administrativos e vimos que entre o desfazimento volitivo nós teremos aí a anulação e a revogação dos atos administrativos. Agora, nessa aula, então, nós vamos começar, inicialmente, pela anulação. Desde já, eu já vou destacar aí para vocês que a anulação, ela decorre de ilegalidade. Então, para a gente colocar aí um conceito, a gente pode dizer que ela é invalidação. Muitas vezes a doutrina chama a própria anulação de invalidação, então a gente pode até colocar esse conceito aqui em cima, abrir um parênteses aqui embaixo e escrever que ela é a invalidação do ato administrativo. Então, anular e invalidar representam a mesma coisa, invalidação. Essa invalidação a gente pode conceituar, ou anulação, como o desfazimento do ato administrativo, quando ele deixa de existir. Esse desfazimento do ato, ele decorre, nós vamos colocar aqui, do ato administrativo, decorre ou por motivo de legalidade, por motivo de legalidade ou ilegalidade, melhor dizendo, né? Ou então da legitimidade. Então, trata-se de um exame de legalidade e legitimidade. Se você quiser deixar mais claro, é o desfazimento do ato administrativo por ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo. Então, vem para mim. Nós estudamos os elementos de formação do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Suponha que a autoridade competente para editar o ato administrativo seja a autoridade A. No entanto, veio a autoridade B e nessa situação praticou o ato administrativo, sendo que a autoridade A tinha competência exclusiva para editar o ato. Veio a autoridade B, praticou o ato administrativo. Nessa situação, a gente vai ter um vício no elemento de formação, um vício na competência. Nesse caso, como se trata de uma ilegalidade, o ato administrativo será anulado. Vamos ver mais algumas particularidades. Vamos para a tela. Então, o primeiro ponto, a parte conceitual, a gente já viu, é uma invalidação dos atos administrativos. Só que um ponto que a gente vai ter que estudar muito, que a gente vai ter que ver muito aí, e logo em breve nós vamos detalhar ainda com mais algumas particularidades, é que os vícios... Vício é um defeito. Vício normalmente se relaciona aí à ilegalidade do ato. O vício, ele pode ser classificado hoje em dia em duas espécies: o vício sanável e o vício insanável. A diferença entre os dois é que o vício sanável, ele é passível de correção. Nesse caso, eu posso dizer aqui, não vou entrar em detalhes neste momento, porque isso vai ser detalhado quando a gente falar da convalidação. O vício sanável, ele pode ser anulado ou, se a autoridade administrativa entender que seja melhor para o interesse público, respeitando algumas condições que nós veremos mais à frente, ele poderá ser convalidado. Convalidar um ato administrativo é o mesmo que corrigir esse ato. O vício insanável, por outro lado, obrigatoriamente, ele vai ensejar o que a gente chama de anulação. Então, deve obrigatoriamente anular o ato administrativo. Aí nós vamos começar a entrar em alguns pontos relevantes. Vem para mim. É muito comum falar o seguinte: o ato administrativo ilegal
deve ser anulado. Ou então dizer que a anulação deve ocorrer sempre que for constatada ilegalidade. Isso é muito aceito, em primeiro lugar, porque antigamente não se aceitava convalidação. Então, a maior parte dos livros foram escritos dentro dessa ideia. Todo ato administrativo ilegal deve ser anulado. Isso era o que era muito comum de ocorrer. No entanto, a partir de uma evolução do direito, a gente passou a ver que a gente tem o vício sanável e o vício insanável. Como o vício sanável passível de convalidação, a gente tem situações específicas em que não necessariamente a ilegalidade vai ensejar a anulação. Além disso, na Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, ela prevê que no caso do ato administrativo ilegal, no caso de ser constatada a ilegalidade, a administração pública deve anular o ato administrativo. Vejam só que tem uma menção expressa na própria Lei de Processo Administrativo que no caso de ilegalidade o ato deve ser anulado. Porém, a própria Lei de Processo Administrativo, que é aplicável à Administração Pública Federal, traz lá no seu texto uma hipótese em que é possível fazer a convalidação. Como levar isso para a prova? É muito simples. Normalmente nas questões nós teremos aí opções para escolher. Quando a administração quando as bancas, melhor dizendo, costumam fazer uma comparação entre revogação e anulação, elas costumam dizer que a revogação é um ato discricionário, então pode ser realizado, ou seja, no caso de inconveniência ou inoportunidade, o ato administrativo pode ser revogado, e costumam afirmar em outra opção que, no caso de ilegalidade, o ato deve ser anulado. Nessa situação, a gente pode marcar, na falta de outra opção melhor, a gente pode marcar essa aí. Então, é quase um consenso se dizer que, no caso de ilegalidade, deve ocorrer a anulação. No entanto, às vezes a questão pode vir tentando trabalhar isso aí, mas no próprio texto você vai deduzir. Ela vai dizer lá que existem situações em que o ato ilegal poderá ser convalidado, ou seja, ou melhor, existem situações em que não necessariamente o ato ilegal será anulado. Então a gente vê que a ideia da banca de verificar se você tem esse conhecimento sobre a possibilidade de convalidação. Aí a gente pode marcar uma opção dessa. Ou seja, dentro de uma questão de concurso, procure sempre aquela melhor opção. Quando a gente trabalhar as questões, isso tudo vai ficar mais claro e você vai poder resolver com bastante tranquilidade. Vamos para a tela. Então, fiz essa ressalva só para você não se preocupar com essa questão do pode anular ou convalidar. Quero destacar que apesar da gente poder anular ou convalidar, na verdade é o seguinte, ou anula ou convalida, não existe outra opção. Se não convalidar, vai anular, ok? Então essa é a ideia aí, mesmo quando a gente tem um vício no ato administrativo. Vamos prosseguir. Dentro dessa ideia, a gente já viu, então, o vício sanável e insanável, e agora vamos ver quais são os efeitos da anulação, ou seja, o que a anulação faz? Os efeitos da anulação, eles são trabalhados aí pela doutrina como retroativos. Como assim retroativo? Se o efeito é retroativo, a gente quer dizer que ele retroage. É o que a gente chama aqui de efeito ex tunc. Esse ex tunc quer dizer que tem a gente volta à origem. Nesse caso, a gente costuma falar que o ato foi desconstituído. Então, a gente desconstitui os efeitos do ato administrativo desde a sua origem. Como assim, professor? Pode explicar melhor isso aí para a gente? Quando a gente diz que esse efeito retroage à origem, a gente quer dizer o seguinte, o ato administrativo ilegal, como ele foi praticado lá na sua formação como ato ilegal, desde a formação, os efeitos dele deixam de existir. Então a gente retroage. Existem algumas exceções que a gente vai trazer aqui, vamos escrever mais à frente. Mas a ideia é o seguinte, a anulação ela gera efeitos ex tunc, efeitos retroativos, ok? Diferente vai ser a revogação, que a gente vai ver mais à frente, que os efeitos são prospectivos, ou seja, daqui para frente. Então, anulação, efeitos retroativos, retroage. Foi para a tela. Só que não é sempre que os efeitos vão poder retroagir. O primeiro ponto, a consequência do ato retroagir, a
A primeira consequência é o seguinte: o ato administrativo ilegal, o ato administrativo anulado, ele não gera o chamado direito adquirido. Então, não existe direito adquirido para aquela pessoa que se beneficiou de um ato ilegal. Eu vou até colocar aqui em vermelho para a gente saber disso. Então, ato ilegal não gera direito adquirido. No entanto, pessoal, a gente também deve saber que apesar de ser, da gente ter aí dos efeitos retroagirem, não é todo o efeito que será, que deixará de existir. A doutrina e a nossa jurisprudência, ela preserva os efeitos do ato administrativo. Então, preserva os nossos efeitos para os chamados terceiros de boa-fé. O exemplo clássico, quando a gente fala de terceiros de boa-fé, é o tal do... Na situação de uma pessoa que se beneficia de uma certidão. Vem para mim. Em determinadas situações, o exemplo mais clássico, né, que a gente vai ter aqui é quando uma pessoa vai até um órgão público e solicita uma certidão. Só que ele recebe uma certidão, o servidor público vai lá e dá a certidão para ele, e ele volta para casa e se utiliza dessa certidão aí para o que ele precisava. Só que posteriormente acaba sendo comprovado que aquele servidor que emitiu a certidão, ele ingressou no serviço público de forma ilegal. Ele não, o concurso público exigia um curso superior, por exemplo, e ele não tem o curso superior. Então, nessa situação, os efeitos, vejam só, a gente teve a nomeação, o servidor entrou em exercício. Nessa situação, o servidor foi lá e pôde emitir a certidão. O ato de nomeação do servidor, ele vai ser ilegal. A gente vai retroagir a origem. Só que alguns efeitos são preservados. Nesse caso, o efeito da certidão vai ser preservado. Não é o ato que está sendo preservado, mas sim os seus efeitos. Então, deve ficar bem claro isso. Os efeitos que atingem terceiros de boa-fé devem ser preservados. Obviamente que se a pessoa ela agiu de má-fé, ela deu causa, por exemplo, à ilegalidade, ela não pode alegar que ela deveria se beneficiar de efeitos, tá ok? Foi para a tela. Então, muito tranquilo isso aí. Outro ponto que a gente tem que trabalhar é quem pode anular um ato administrativo. Ou seja, quem é competente para anular o ato administrativo? Num primeiro momento, a gente pode dizer que pode anular o ato administrativo a própria administração. Então, a própria administração responsável por editar o ato administrativo poderá fazer a anulação dele. Essa anulação, aqui a gente tem então a chamada autotutela. Nosso princípio aí da autotutela, que permite que a própria administração pública analise os seus atos, revogando-os por conveniência e oportunidade ou anulando-os em caso de ilegalidade. E essa autotutela pode ser exercida de ofício, ou seja, de iniciativa da própria administração pública, ou então ela pode ocorrer por provocação, quando vem o particular até a administração pública e solicita a anulação de um ato administrativo. Pode dar um exemplo, professor? Vamos lá, vem para mim. Servidor público foi demitido, só que posteriormente ele apresenta o seu recurso e diz, eu fui demitido, mas eu não poderia ter sido demitido por causa disso, disso e daquilo. Então ele provocou a administração a anular a sua demissão. Então, nesse caso, a gente teve uma anulação pela própria administração pública por provocação do servidor. Mas a gente poderia ocorrer até mesmo de ocorrer a demissão do servidor, mas 2 ou 3 dias depois uma outra autoridade veio, calma aí, não poderia anular. A própria administração pública revê o seu ato e anula aí a demissão. Então, pessoal, a anulação pode ser de ofício, quando a própria administração pública, exercendo sua autotutela, verifica a necessidade de anular um ato, ou por provocação, quando vem um particular até a administração e solicita a anulação do ato administrativo. Mas não é só a administração que pode anular. Vamos dar uma olhada. Além da administração exercendo a autotutela, nesse caso, a gente pode dizer que pode vir a anular o ato administrativo o nosso poder judiciário. Pessoal, o Poder Judiciário, ele exerce controle sobre os atos administrativos. Então,
quando for provocado, esse ponto é interessante, somente quando for provocado, ou seja, por meio de provocação, o Poder Judiciário poderá anular um ato administrativo. Vem para mim. Vejam só, o Poder Judiciário ele só anula por provocação. O Poder Judiciário não pode ficar analisando todos os atos administrativos e revê-los de ofício. Somente quando o particular se sentir prejudicado, por exemplo, mover uma ação e o Poder Judiciário constatar a ilegalidade, ele vai determinar, ou melhor dizendo, ele vai fazer a anulação do ato administrativo. Então, a anulação do ato administrativo pode ser feita pela administração por provocação de ofício e pelo Poder Judiciário somente mediante provocação. Foi para a tela. Além disso, outro ponto que pode aparecer aí na sua prova é se existe prazo para anular um ato administrativo ilegal. O que a gente tem e que costuma aparecer em concursos públicos está lá na Lei 9784. Para quem não sabe, apesar de para quem ainda não tem conhecimento dessa parte do processo administrativo, eu destaco desde já que a Lei 9784 ela é aplicável somente à administração pública federal, em regra. Na Lei 9784, ela diz lá que a administração pública tem um prazo que a gente chama de prazo decadencial de 5 anos. 5 anos para anular os atos administrativos, mas não é qualquer ato administrativo que a lei fala, é aquele ato administrativo que gera efeitos favoráveis ao administrado. Então, ato que tem efeitos favoráveis, tem um beneficiário desse ato administrativo que está usufruindo dele, aos nossos, vamos colocar aqui, administrados, são os particulares, as pessoas em geral que se relacionam com a administração. Salvo, exceção, quando não vai por esses 5 anos, quando for comprovada má-fé do próprio beneficiário do ato administrativo. Vamos supor que ele mesmo agiu em conluio, falsificou o documento, aí não vai se aplicar esse prazo de 5 anos. Então, vem para mim para a gente poder explicar esse ponto. Esse tipo de prazo costuma aparecer muito em concurso público. A Lei 9784 ela se aplica somente à administração pública federal, como regra. Só que muitos estados e municípios não possuem a sua legislação própria sobre processo administrativo. Então, muitas vezes as bancas de concurso utilizam como referência a legislação federal. A doutrina costuma utilizar muito esse prazo, então é muito comum. Existem algumas críticas, alguns pontos, mas isso a gente estuda lá quando a gente falar de processo administrativo. O que nos interessa é isso. Na Lei 9784 diz que é de 5 anos, decai em 5 anos o direito da administração de anular um ato administrativo que decorra efeitos favoráveis aos administrados, salvo se for comprovada a má-fé. A má-fé é aquela situação que o próprio administrado forjou ali um documento, ele mesmo causou a ilegalidade, vamos dizer assim. Só que tem outra exceção, vamos para a tela. O judiciário vem se pronunciando várias vezes recentemente, isso com certeza vai começar a aparecer em concurso público, que esse prazo de 5 anos não se aplica quando a ilegalidade confrontar diretamente o nosso texto constitucional, confrontar diretamente ou flagrantemente, melhor dizendo, que é o que costuma aparecer dos nossos julgados aí do STF, confrontar flagrantemente, vamos colocar aqui flagrantemente, o quê? A Constituição Federal. Então, nessa situação, não teremos esse prazo. Neste caso, a anulação poderá ocorrer a qualquer tempo, pessoal. A qualquer tempo. Isso quer dizer que mesmo que vários anos depois constate-se a ilegalidade, poderá vir o Poder Judiciário ou até mesmo até a própria administração pública anular o ato. Vem para mim. Então, quando o ato administrativo confronta diretamente a Constituição Federal de forma flagrante,
clara, evidente, nessa situação não vai ser aplicado o prazo de 5 anos previsto na Lei 9784. Por quê? Porque nessa situação, se a gente permitisse que se aplicasse esse prazo, a gente teria uma legislação, uma lei infraconstitucional sobrepondo uma regra constitucional. Então, pessoal, quando, em regra, a gente aplica o prazo de 5 anos, salvo se for comprovada uma má-fé, e quando confrontar diretamente a Constituição, a gente poderá fazer a anulação do ato administrativo a qualquer tempo, tá ok? Foi para a tela só para a gente dar uma última olhada, então, aqui é o que a gente viu sobre a anulação. É o quê? Desfazimento do ato por ilegalidade ou ilegitimidade. Pode vir para mim. Nós vamos aprofundar, nós vamos passar um próximo vídeo para tratar sobre a revogação. Aí na revogação tudo vai ficar ainda mais claro sobre a anulação, tá ok, pessoal? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.